Pai, muito obrigado pela tua bênção de nos guiar em segurança nesta noite. Pelo poder do teu Santo Espírito, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Agora, esta noite quero compartilhar com vocês sobre prosperidade. E é importante ressaltar que estamos a falar de um tipo muito particular e especial de prosperidade. Essa prosperidade, que representa um verdadeiro estado de abundância financeira, é o que eu defino como prosperidade sem aluguel. Uma prosperidade real e duradoura, sem a necessidade de pagar aluguel todos os meses. E acredite, a partir de agora, essa será a sua história e a sua porção de vitória. Amém. Você acredita nisso? Fantástico. Conquiste a sua prosperidade sem aluguel. E eu sempre quero que você tenha muito bem claro em sua mente que, quando nos referimos ao conceito de prosperidade, e isso é importante por causa das muitas ilusões e dos diversos enganos que existem sobre o que é a verdadeira prosperidade, eu estou me referindo de maneira específica e direta à prosperidade que chamamos de prosperidade sem aluguel. O que é aluguel? Verifique seu dicionário. O que é aluguel? Esta é, na verdade, apenas uma curta lição bíblica, mas é ungida. O que significa aluguel? O quê? Certo, absolutamente. Então, isso é a verdadeira prosperidade. Um lugar onde você não precisa mais pagar aluguel. Livre de aluguel. Esse será o seu próprio tipo de prosperidade. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Lembre-se, pois, do Senhor, o seu Deus, porque é Ele quem lhe concede a força para que você possa adquirir riquezas e para com isso confirmar a sua aliança, a aliança que Ele mesmo jurou aos seus pais, assim como se pode ver claramente nos dias de hoje. Amém. Então lembre-se de que Deus lhe dá poder para obter riqueza. E a razão que Ele nos dá é precisamente para que Ele possa estabelecer a sua aliança, ou seja, a sua palavra. Então, quando Deus quer estabelecer a sua palavra aqui na terra, Ele nos dá o poder e a capacidade para obter riqueza. Amém. Está tudo bem e claro para todos até agora? Amém. É lindo. A palavra de Deus nos revela que Ele nos dá a sua prosperidade com o objetivo de que a sua aliança seja confirmada e estabelecida. Isso está escrito no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, nos versículos 16 e 17. Assim diz o Senhor: voltei para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. E uma linha de medir será estendida sobre a cidade de Jerusalém. Clame novamente mais uma vez, dizendo em voz alta: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades, por meio da sua grande prosperidade, ainda se espalharão e transbordarão abundantemente. Aqui está uma promessa reconfortante. O próprio Senhor voltará a consolar o seu povo em Sião. E mais uma vez, Ele escolherá a cidade santa de Jerusalém. Isso significa que a promessa de Deus é que as suas cidades, através de uma bênção de grande prosperidade, irão novamente se expandir e florescer. O que são as cidades de Deus? As cidades de Deus são edifícios de Deus. A casa de Deus, seja o que for, é certamente algo para Deus.
E ela então se espalha de forma natural através da verdadeira prosperidade. Então, em Deuteronômio 18, Deus está nos dizendo que, por meio da unção e do poder para adquirir riquezas, Ele estabelecerá a sua aliança. Sua aliança é a sua palavra. Não há nenhum acordo que Deus tenha feito dizendo, se você fizer isso, eu te tornarei rico. Não. Sua aliança ou sua palavra com Israel, tudo o que Ele lhes disse, Ele iria cumprir. Ele iria lhes dar prosperidade, o poder para adquirir riquezas, para que através da prosperidade eles estabelecessem a vontade e a palavra de Deus e a aliança de Deus que havia sido declarada, assim como para nós. Além disso, Deus está nos dizendo que Ele mesmo vai estabelecer a sua vontade e também a sua palavra através do caminho da prosperidade. E Ele então nos diz, olhem, as minhas cidades, por meio da prosperidade, ainda serão muito mais espalhadas. Amém. Agora, neste mundo cheio de tantas ilusões e falsas noções sobre o que é a prosperidade, é de fundamental importância que você consiga desenvolver um desejo sincero e bem definido por um tipo muito específico de prosperidade, aquele que verdadeiramente ressoa com a sua alma. Amém. E não apenas o que está sendo anunciado como prosperidade. Você está comigo? E é exatamente por essa razão que estou chamando este conceito de uma verdadeira prosperidade sem aluguel. Amém. O aluguel, fundamentalmente, significa um pagamento que é realizado de forma periódica por um inquilino a um proprietário, como uma contrapartida pelo direito de uso de um terreno, um prédio, um apartamento residencial, um escritório comercial ou, de fato, qualquer outra forma de propriedade. Então, em essência, é um pagamento que se repete, feito periodicamente. Tá tudo bem. Agora, para um inquilino, e feito por um inquilino. Portanto, com esta mensagem específica, você efetivamente não será mais um inquilino em troca do direito de uso de um terreno, um edifício, um apartamento, um escritório ou qualquer outra propriedade semelhante. Número 2, isso descreve um pagamento ou uma série de pagamentos que são realizados por um locatário a um proprietário, como uma compensação pelo direito de utilizar um determinado bem ou propriedade. Então, um pagamento ou uma série de pagamentos. Você está aí? Amém. Portanto, neste momento, é de fundamental importância que você compreenda com total clareza o que será explicado, pois isso servirá de base para os próximos passos. Pagamento pelo uso de algo, né? Uma série de pagamentos ou um pagamento. Então, neste novo e especial tipo de prosperidade, que será a sua marca registrada pessoal e também a marca registrada de toda a igreja, todos que estão ouvindo certamente terão esse mesmo tipo de prosperidade. E é exatamente a isso que nós damos o nome de prosperidade sem aluguel. E eu estou chamando de prosperidade sem aluguel. É por isso que eu insisto em usar o termo, porque se eu não chamar de prosperidade, sua mente pode associar a ideia com símbolos externos de sucesso. Você vai pensar que significa ter um carro grande e luxuoso, ter uma hipoteca de uma casa impressionante, parecer bem e estar sempre bem apessoado. Existe uma crença de que estar bem apessoado é um sinônimo de prosperidade. Mas preciso esclarecer que estar bem apessoado, cuidar da aparência, não é o mesmo que ser genuinamente próspero. Você está conseguindo me ouvir? Pois amém. Estar bem apessoado não é exatamente a mesma coisa que prosperidade. Prosperidade é uma coisa diferente de ter boa aparência. Vamos agora nos voltar para as Escrituras, especificamente para a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Neste livro, Paulo aborda temas proféticos de grande importância para a igreja. O capítulo 2, em particular, contém revelações cruciais sobre os tempos do fim. Com isso em mente,
Vamos fazer a leitura do versículo 8. E então, finalmente, será revelado o homem da iniquidade, o ímpio, a quem o Senhor Jesus irá consumir completamente com o sopro que sai da sua boca e o aniquilará por completo pelo resplendor glorioso da sua vinda. Versículo 9. A esse evento futuro, a vinda do iníquo estará ligada à atuação eficaz de Satanás, que se manifestará por meio de todo tipo de poder, com sinais e prodígios que são fundamentalmente enganosos e com todo o engano da injustiça, voltado para aqueles que estão destinados à perdição. E a próxima frase é a frase-chave, pois explica o porquê de tudo. Eles não receberam o amor pela verdade que os levaria à salvação, e foi por essa razão que as coisas se desenrolaram dessa maneira. Porque eles não tiveram o amor pela verdade. Por essa razão, o próprio Deus lhes enviará uma poderosa ilusão, para que eles venham a acreditar na mentira. Agora, você ainda está por aqui, morando de graça? A verdadeira prosperidade é prosperidade sem quaisquer pagamentos a serem feitos. Esse é exatamente o tipo de prosperidade que estou experimentando neste momento. Eu não tenho absolutamente nenhum pagamento para fazer. E nossa igreja também não tem nenhum pagamento para fazer. Uma série de pagamentos que são feitos de forma mensal. Essa é a definição de aluguel. Esse é um elemento chave, realmente fundamental, na sua prosperidade. A ausência de um pagamento a ser feito ou ainda de uma série de pagamentos a serem feitos regularmente. Sem dúvida alguma, é um tipo de prosperidade. Agora você consegue ver o engano e esta é uma das principais mensagens que temos para todos vocês que estão aqui. Você deve amar muito algo para vir aqui neste momento. Portanto, você realmente merece ouvir atentamente o que temos para lhe dizer. Agora, é fundamental que você preste muita atenção. Veja bem, o engano pode ser considerado a marca registrada que acompanha as atividades do ser humano. Vamos falar de política. Eles vão dizer, nós acreditamos nisso. Nisso nós acreditamos. Quando você vai ver, eles não acreditam em nada. Quando você olha superficialmente, há um partido que é assim e outro que é assim. No fundo são iguais e até amigos. Na verdade, realmente nada é real. Agora, o engano é realmente tão forte que veja só a prosperidade. A maioria das pessoas que parecem ricas não são ricas. Mas vocês todos estão na igreja quando eu faço. Pouco. Quem quer dar isso? Quem quer dar isso? Mas estamos aqui. Estamos aqui. Não é como se fôssemos, sabe como eu sei de alguma coisa? Só de pedir para as pessoas darem, você já pode ver. O que você acha? Porque se as pessoas tivessem, elas dariam. Quando nós estávamos no processo de comprar o nosso sistema de som, quero dizer, a verdade é que quase não havia ninguém disponível para contribuir. Certo, agora é uma prosperidade genuína, sem aluguel. O que estou ensinando a vocês é o seguinte. Veja, eu não teria chamado de prosperidade sem aluguel há 20 anos, porque eu achava óbvio que prosperidade é prosperidade. Quando não há nenhum aluguel a ser pago, então não há pagamento a ser feito. Mas eu percebi que todos nós somos bastante suscetíveis à decepção e, na verdade, há uma razão para isso. Segunda epístola aos Tessalonicenses 2. Veja, quando você não está muito determinado a conhecer a verdade, você não tem amor pela verdade. Olhe para isso, o amor. Se você puder sublinhar o amor à verdade para que eles sejam salvos. Quando você não tem isso, então o próximo versículo se aplica a você, que é o ver. 11. Que Deus envia um forte engano para que você creia na mentira. Portanto, sua maior proteção contra o engano é um forte amor pela verdade. Que eu quero a verdade, não importa o quanto ela doa. Essa é a sua segurança contra o desapontamento.
Então, se um homem, um jovem, chega até você e te pede em casamento, uau, sim, glória a Deus por isso. E ele balança sua calça caqui e ele é tão incrível. E é como se você quisesse que fosse verdade. Você está me entendendo agora, né? Mas você quer. Se você quer verdadeiramente evitar um engano, então precisa buscar a verdade com o máximo de afinco possível. De quem é o carro que você está dirigindo? Quais pagamentos mensais você está fazendo todo mês nesse carro? E assim por diante. Quando você entra, se você não ama a verdade, então permanece no seu engano de que a pessoa é um irmão poderosamente próspero que veio te pedir em casamento. Porque você não ama a verdade, então você tem que aceitar a ilusão. Deus lhe dá uma forte ilusão para que você acredite em uma mentira e apenas flua nas mentiras. Então, o maior tipo, digamos que estou fazendo uma cruzada e digo, estou ganhando todas as almas. Uau! Veja, se eu não amar a verdade, cairei em uma ilusão. Quando você diz que está ganhando almas e o lugar onde você está pregando é o mesmo onde todo evangelista que vem a este país prega nessa mesma praça. Um veio no ano passado, outro no ano retrasado e assim por diante. E você veio para a mesma praça. Se você não ama a verdade, você entra em ilusões de que é um evangelista ganhando almas. E você tira algumas fotos e Deus te entrega a uma forte ilusão para acreditar em coisas que não são verdadeiras. Você não está ganhando ninguém. Então, seja sério, quais desses você ganhou? São os mesmos cristãos que você considera reunidos no ano passado. Eles se reúnem todo ano. Seja sério e busque a realidade do que faz para não cair em ilusão. Então, até que você tenha um amor forte pela verdade, a ilusão vem sobre você e te engole. E você flui nela. Quando eu faço a conferência Date Totalmente, essa conferência foi especialmente desenvolvida e é direcionada para pastores e outros interessados, até mesmo fora da nossa igreja. Então, se eu não amo a verdade, não vou analisar quantas pessoas estão vindo e simplesmente vou aceitar. Porque para uma multidão de convenção, não precisamos de muito para ter uma. Nem precisamos de anúncios. Nem precisamos de anúncio. A gente só avisa a igreja de manhã que à noite vai ter convenção. Eles vão vir. Você entende o que eu estou dizendo? Não precisamos do nosso anúncio. Então, na verdade, a presença da multidão não é necessariamente o que eu devo seguir. Eu preciso analisar a realidade. E se você não tem um genuíno amor pela verdade, você se torna muito mais suscetível a acreditar em ilusões, porque na verdade você não quer saber a verdade como ela de fato é. Então Deus te entrega. Então eu ouvi Deck Prince dizer isso. Me marcou o que eu disse, eu aprendi com Deck Prince. Ele disse que a única segurança contra ilusões e enganos é o amor pela verdade. Então, quando fui conferir na Escritura sobre o amor pela verdade e vi que estava lá mesmo, ele disse, porque não receberam o amor pela verdade, Deus os entregou a uma forte ilusão. Então, essa é a sua proteção contra o engano. Agora, quando falamos sobre prosperidade, você está dirigindo um carro grande, morando em uma casa linda. Todo mês você paga milhões e milhares só para existir. As pessoas ficam impressionadas. Quando elas vêm, dizem, uau, eu amo sua casa, amo seu carro, amo isso. Tudo isso não é para você, mas porque você não ama a verdade. Você entende? Você se deleita com os elogios e as ilusões. Os louvores dos homens que são louvores vazios. Porque vocês não receberam a verdade da verdade. Vocês têm o seu engano. Porque na realidade, se você tiver que ir agora, você não tem nada. Na verdade, não tem nada. É só que, quero dizer, uma fachada. Verificar. Fachada. Verificar. Veja, precisamos consultar os dicionários para amarmos o que não é verdade. Então percebemos que seremos enganados. Fachada. Trata-se essencialmente de uma fachada, ou seja, uma deturpação intencionalmente vistosa e chamativa,
cujo propósito principal é o de esconder ou de simular algo que é fundamentalmente desagradável ou inconveniente. E o desagradável é a pobreza. E isso quer dizer uma deturpação ostensiva com a intenção de esconder alguma coisa que é desagradável. Então, nesse caso, você mostra prosperidade, mas, na verdade, você tem uma longa série de pagamentos a fazer pelos próximos 19 anos. Você nunca deve ficar doente, nunca deve ser internado. Você nunca deve se aposentar, nunca deve ir a algum lugar onde precise pagar, nunca deve perder o emprego. Você nunca deve mudar de emprego. Você nunca deve ter nenhum. A economia deve estar boa. Não pode haver mudança no preço do petróleo. Não pode haver nada. O dólar deve estar estável. E eu te digo, hipoteca em Gana é ainda mais complicada por causa da taxa de câmbio. Tudo vale. Você não pode pagar. Então, como não recebemos o amor da verdade, pensamos que coisas que não são prosperidade, são prosperidade. É por isso que agora chamo isso de prosperidade sem aluguel. Falta de pagamentos realizados de forma regular. Então, amém. O que você acha? Então, a partir de hoje, você está pronto. Eu estou virando sua cabeça em direção à verdadeira prosperidade de viver sem aluguel. Alguém pode me dizer um amém, sim? Agora, se você está alugando a casa de alguém, você não está desfrutando da prosperidade sem pagar aluguel. Hoje marca o seu último dia alugando a casa de alguém. Você está se mudando para a sua própria casa em nome de Jesus. Você acredita em profecias? Sim. E quando eu disse hoje, Deus disse a Adão, no dia em que você comer, você morrerá. Então, quando eu digo que hoje é uma realidade, hoje é o seu último dia de aluguel. Agora, quando você faz um empréstimo e assume o compromisso de realizar uma série de pagamentos que se estenderão pelos próximos 11 anos, é muito importante que você confira a sua idade e considere que, durante todo esse período, você precisará se manter saudável e ativo correndo. Por isso, neste momento, quero te incentivar de todo o coração e profetizar com fé sobre a sua vida a grande bênção da prosperidade, para que você finalmente conquiste a sua casa própria e se veja livre do aluguel. É porque as pessoas não têm prosperidade sem aluguel que não conseguem dar. Se você tem um pagamento até o dia 28 e na igreja dizendo que vai se comprometer a dar algo, só pode estar brincando. Seja sério, o fim do mês está chegando. Você tem que pagar suas contas, seu bobo. Você não pode pegar o dinheiro do aluguel e dar para a igreja fazer projetos. O que você quer dizer com isso? Tudo bem? Então, você vai começar a experimentar uma linda e verdadeiramente abundante prosperidade sem aluguel a partir de agora. Amém. E eu quero que você ame profundamente a verdade para que o engano jamais recaia sobre a sua vida. Não é uma revelação linda? Proteja-se do engano, sempre motivado pelo amor à mais pura verdade. Pense naquele irmão que anda por aí, todo contente, balançando as chaves do carro. Veja só, lembro-me bem que um dia eu tinha um empregado doméstico e naquela época específica eu viajava com muita frequência com a companhia KLM. Ainda viajo, mas naquela época era mais. E toda vez que eu viajava, eu não sei como ele conseguia chegar lá. Você sabe, o bilhete azul, tem esse bilhete azul. Mas naquela época, acho que agora eles mudaram isso. Mas você destacava não a parte de embarque. Tem uma parte interna que você destacava, o canhoto ou algo assim, e aí ficava só com o azul. Então, veja, eles pegam um nível. Então, ele pegou eles da minha casa. Ele ficou com eles por um tempo, e como tinha algumas chaves, ele então foi até a igreja.
pegou o KLM e depois informou para eles que estaria fazendo uma viagem. Ele estava conquistando a atenção de algumas garotas, contando-lhes a elaborada história de que estava viajando por vários lugares diferentes. E eles acreditaram. Bem, mas então por que eles acreditaram? É porque, veja bem, a única proteção verdadeiramente eficaz contra o engano é, na realidade, um profundo e genuíno amor pela verdade. Ele disse: qual bilhete é? Você deveria ter perguntado. Você deveria ter ido. De quem é o nome? Qual é a data? É válido? Você tem visto? Por que você está indo para... Quando você conseguiu... Por que você não ama a verdade? A ilusão desce sobre você. E você está seguindo esse rapaz que, além de tudo, é um mentiroso. Uma representação enganosa e chamativa para encobrir algo desagradável. Uma fachada. Tudo bem. Então, o irmão que te envolveu e você ama a voz dele. Oi, bebê. Uau. Ou então, quem sabe, aquela linda garota que está sorrindo. Não tenha pressa e comece a pesquisar por si mesmo. Em vez de simplesmente aceitar uma ilusão conveniente, faça um esforço para amar a verdade. Não tenha medo de descobrir que você é bonita, mas talvez não da maneira que você sempre pensou. O amor à verdade, conforme os ensinamentos do autor Derek Prince, é a principal proteção contra todos os enganos e ilusões. Essa é uma profunda e linda revelação. Oh, fantástico. Tudo bem, vamos começar agora com o primeiro ponto da nossa lista, que é muito importante. Aluguel grátis. A prosperidade, em sua essência, é a prosperidade de um construtor. O segundo livro de Crônicas, capítulo 14. A verdadeira prosperidade, a que realmente importa, está sempre associada à construção. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo número 2. E Asa, durante todo o seu reinado, fez aquilo que era considerado bom e reto aos olhos do Senhor, o seu Deus. Tudo bem. Porque ele removeu os altares dos deuses estranhos dos lugares altos, quebrou todas as imagens de escultura e cortou os postes sagrados. Uau! Versículo 4. E ele ordenou a todo o povo de Judá que buscasse ao Senhor, o Deus de seus pais, e que cumprisse a lei e os mandamentos. Versículo 5. E tirou de todas as cidades de Judá os altos e também as imagens. E assim o reino permaneceu tranquilo e em paz diante dele. Próximo verso. E ele? Ele fez o que exatamente? Construído. Aproveitando que a terra desfrutava de um período de descanso, ele se dedicou a construir cidades fortificadas por todo o território de Judá. De fato, não houve qualquer tipo de guerra durante aqueles anos, porque o próprio Senhor lhe havia concedido um tempo de completa paz e segurança em todas as fronteiras. Versículo 7. Portanto, ele disse a Judá: vamos, pois, construir estas cidades e fazer ao redor delas muros, torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está diante de nós. Porque nos dedicamos a buscar ao Senhor, que é o nosso Deus, e como resultado de o termos buscado, Ele nos concedeu um descanso seguro e completo, vindo de todos os lados. Por essa razão, eles puderam então construir e prospectar. E assim eles edificaram e prosperaram grandemente. Eles constroem e assim prosperam.
uma prosperidade real, sem a necessidade de pagar aluguel. Sim, eles de fato construíram e, como resultado, prosperaram. Não há realmente nada como a prosperidade que vem de construir com seu próprio trabalho duro. E o rei Asa, da mesma forma, construiu e prosperou ao fazer isso. Veja bem, qualquer pessoa que ainda paga aluguel, na verdade, ainda não vivenciou um certo nível realmente básico de prosperidade, que é a vida sem aluguel. E eu estou dizendo a você, porque você ainda é jovem o suficiente, e para aqueles que acham que são velhos demais para ouvir o que estou dizendo, parem de dizer que são velhos demais e comecem a ouvir. Então, o que aconteceu foi que eles construíram e também prosperaram. E da mesma forma, desde que começamos esta igreja, temos consistentemente construído e prosperado. Sim, bispo, é importante lembrar que o Big Daddy aqui já construiu muitas outras igrejas ao longo dos anos. Muitas foram construídas, construindo por toda parte. Basta dar uma volta por aí e você encontra construções e grande prosperidade em toda parte. Então, a ideia de construir é algo que realmente precisa vir à sua mente o mais cedo possível. Sim, essa mentalidade tem que se manifestar bem cedo. Veja bem, se eu fosse um chefe de Estado ou chefe de governo, o que eu definitivamente não sou e nunca serei. Mas se eu fosse, para mim, o trabalho que está sendo dado a mim, porque sou o líder, é construir algo que verdadeiramente fará o país prosperar e crescer. Ah, sim, construa. Todos, absolutamente todos, prosperarão através da construção e do desenvolvimento. Construir torna você próspero. Até faz com que as pessoas lhe deem dinheiro. As pessoas não percebem que quando você constrói, elas lhe dão dinheiro toda vez que eu volto, mesmo em uma aventura de construção pessoal, pessoalmente, há pessoas que diriam ó para ajudá-lo. É por isso que sempre que quando vejo pessoas construindo, geralmente as ajudo. Então seja abençoado. Aqui está uma coisa. Sim, então ele construiu e prosperou. Eles precisam se importar, porque como gêmeos, você não vê uma pessoa construindo. Não está realmente prosperando. Ele está fazendo coisas. Ele está fazendo coisas. Mas você tem que ir fundo e estar construindo. Quero dizer, primeiro a igreja de LA, veja, eu costumava dizer a vocês que temos nosso próprio prédio. Não é no prédio em que estamos? Eu disse, não é no prédio em que estamos. Diga aí alguém que é no prédio em que estamos. Estamos nele sem pagar aluguel. Sim, é isso mesmo, sem precisar pagar aluguel. Isso é a prosperidade asa. Então eles conseguem construir e prosperar de forma bem direta. Agora, um dos motivos pelos quais as pessoas não constroem é porque não sabem praticamente nada sobre construção. Quando você começa a construir, você aprende sobre construção. Mas na maioria das vezes as pessoas não constroem porque não sabem como construir e não sabem nada sobre construção. Sim, exatamente. Se você mora em um bangalô que é do governo, saiba que até as almofadas, aquela cadeira, absolutamente tudo é propriedade do governo. Então, na prática, você pode nunca conseguir construir um patrimônio. E no fim, não importa, pois você também não possui nada, porque tudo está no prédio deles, no bangalô, e todas as coisas são devidamente numeradas e nomeadas em um registro. Não é para você. E o G-stroke, 100 stroke, 1 stroke, 2 stroke, 400, 1005, está tudo etiquetado. Sim, eu conheço alguém, você sabe, eu sei disso, porque você sabe que quando eles estavam se mudando de casa, eles não tinham nem almofadas. Sabe, naquela época costumávamos ter cadeiras com almofadas. Você colocou as almofadas na cadeira, eles nem tinham as almofadas. Isso não aconteceu porque ele ficou no Kibu Bangalu por anos. Autossuficiente, autossuficiente. Então eles construíram e prosperaram. Então todos vocês dizem que estão fazendo negócios e prosperando. Você pode perceber que na grande maioria das vezes o que você chama é sobre o ministério. Mas há pessoas aqui que estão no ramo dos negócios e eu não sei no que você está metido. Você sabe que somos reis e sacerdotes.
Então ouça em cada campo onde há pastoral, até mesmo pastores, quando vejo pastores eu pergunto, vocês construíram uma igreja? Você construiu uma igreja? Construa a sua igreja. Ah, construa a sua igreja. Construa a sua igreja. Comece a construí-la, pagando aluguel, tendo uma série de pagamentos. Você realmente não pode e não deveria se sentir feliz sentado dentro de um prédio pelo qual você está pagando uma longa série de prestações mensais. Saiba que, no final das contas, é apenas uma questão de tempo. Então, sim, você está mesmo aí? Você está de fato vivendo? Então, a partir de hoje, eu declaro que você vai construir com força e prosperar de uma forma verdadeiramente abundante. E tudo isso vai acontecer simultaneamente em nome de Jesus. Agora, como você aprende sobre construção? Aliás, como você aprende sobre construção? Uma das coisas que você deve fazer para aprender sobre construção é, antes de tudo, não ser preguiçoso. Veja, construir envolve trabalho duro. Você realmente tem que ir ao local todos os dias. Construir é estressante. Então, às vezes, você vê na escola bíblica e em alguns lugares que você pede para eles construírem algo e alguns deles fogem disso. E muitos dos missionários lá no campo simplesmente não colocaram a mão na massa para construir. E por causa disso eles não prosperaram. Às vezes eles não sabiam o que fazer. Porque para construir você precisa, existem tantos aspectos, o terreno, as autoridades, as licenças, a própria construção. Muitas coisas. Eles construíram e prosperaram. Ele construiu e prosperou. Tudo isso faz parte da construção. Sim, tudo isso faz parte da construção. Portanto, é de fundamental importância que você consiga aceitar isso. Lembre-se, você não vai conseguir amar uma mera ilusão, mas sim vai amar a verdade real e concreta. A menos que eu construa, eu não estou prosperando. Não importa em qual prédio envidraçado você esteja ou qual empréstimo te deem pelos próximos 19 anos. Isso não é prosperidade. Não é nada. Não é nada. Prefiro ficar em uma casa inacabada do que ter um empréstimo com um prédio envidraçado e finalizado. Eu prefiro, e eu fiz isso. Eu fiz isso. Sim, fiquei em uma casa inacabada por anos. É por isso que, ou seja, eu não devo nada a você nem a mais ninguém. É verdadeiramente impressionante pensar em quantas pessoas estão dispostas a seguir o exemplo de Asa, o caso número 2, vivendo uma vida livre da obrigação de pagar aluguel. Isso nos revela um tipo muito particular de prosperidade, aquela em que o próprio Deus, em sua infinita bondade, providencia para você uma casa que é completamente segura e abençoada. Estabilidade. No livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35, está escrito o seguinte: o Senhor Deus disse: e eu mesmo levantarei para mim um sacerdote que seja fiel. Ele fará tudo segundo o que está no meu coração e também na minha mente. E para ele eu construirei uma casa que seja firme e segura. Sim, eu lhe construirei uma casa segura. E ele andará diante do meu ungido para sempre. Uma casa segura. Eu lhe construirei uma casa segura. E acontecerá que todo aquele que ficar em tua casa virá e se abaixará diante dele por uma moeda de prata e um pedaço de pão, e dirá: rogo-te que me ponhas num dos ofícios sacerdotais, para que eu coma um pedaço de pão. Observe o versículo 35. Eu vou lhe construir uma casa que seja de fato segura, pois Deus vai colocar você em uma casa de espetáculos e não eu. É uma situação realmente instável. Estou bem seguro aqui na minha própria casa, pela graça de Deus. E a verdade é que você não pode dizer que está vindo, porque eu não te devo absolutamente nada. Eu não tenho nenhuma série de pagamentos a fazer para você. Esse será o seu testemunho. Você me ouviu e profetizou. Eu sei que isso é, eu estou profetizando. Eu estou profetizando uma casa segura. Ele diz:
eu lhe construirei uma casa que seja verdadeiramente segura. O próprio Deus vai construir para você uma casa segura. Assim, ninguém poderá chegar na sua casa e simplesmente dizer: ei, você me deve. Pois é, o meu pai, ele me contou uma vez que logo que se casou, eu acho que ele chegou a alugar uma casa lá na região de Adabraca. E ele estava na casa com todos nós. E ele foi e comprou umas cadeiras a crédito. Só que ele não tinha dinheiro suficiente para pagar por elas. Então, aconteceu que um dia, quando ele tinha saído, o dono original das cadeiras foi até a casa dele, entrou lá e levou todas as cadeiras embora. Ele mesmo me contou essa história assim. Naquela época, ele já estava bem estabelecido com as suas cadeiras, a sua casa e tudo mais. Mas ele estava me contando sobre o começo. A cadeira não era uma cadeira segura. Por isso alguém pôde vir buscar a cadeira. Não era uma cadeira garantida. Cadeira instável é prosperidade falsa. Prosperidade falsa. Uma fachada. Parece uma cadeira comum, mas na verdade não é uma cadeira qualquer de onde o seu dono veio. Você vai ter uma casa garantida. Televisão garantida. Quando me casei, nós tínhamos 2 televisões em nossa casa. Uma delas estava na casa do meu pai e a outra televisão estava na casa da minha mãe. Uma delas funcionava perfeitamente, enquanto a outra você tinha que bater para que ela pudesse funcionar. Precisava de um toque do Senhor. Tela sensível ao toque. Esse é o touchscreen original. Minha mãe me disse: você pode ficar com esse. Então eu o levei para a minha casa com a minha nova noiva e foi aí que bati nele. Bem, eu acho que era algo realmente muito grande, ou talvez uma das maiores escavações. Grandic ou Grunde. Aconteça o que acontecer. Você pode inclusive perguntar ao bispo Sá. Costumávamos assistir juntos aos domingos. Mas era realmente certo. Eu disse para mim mesmo. Mas o que era certo afinal? Você tem coisas curtas em sua casa. Ninguém pode vir buscá-la ou dizer: vou buscar minha televisão. Veja bem, em vez de procurar uma fachada, que é algo que seja uma representação meramente ostensiva da prosperidade, procure entender com mais clareza qual é o seu verdadeiro tamanho hoje, minha querida. Sim, porque basta você conseguir atingir o seu nível atual de capacidade e simplesmente estar lá, presente. Não é ruim. Não é nada ruim. Opte por coisas curtas. Casas modelo. Sim, é por isso que eu preferiria trabalhar com você durante vários anos e ter um filho seguro do que ter alguém vindo com um grande certificado assinado por um papa ou assinado por um bispo de algum lugar, de que ele é um pastor devidamente ordenado e que veio para se juntar ao ministério, e eu o aceito e então imediatamente digo: ok, fique no comando disso ou daquilo. Não é uma coisa curta. Então, na verdade, prefiro ter meninos e meninas muito pequeninos por perto. Você entende o que estou dizendo? Para que eu possa ter uma casa segura. Não é falso. Here we can take a moment to observe the building's impressive main facade. Eu vou construir para você uma casa que seja realmente segura. As pessoas não gostam de coisas estáveis. Gosto de coisas estáveis. Relacionamentos estáveis, amizades estáveis. Mesa, crianças, mesa, tudo está estável. Dê um pouco mais de tempo e então ele finalmente estará lá para você. Sim, com toda a certeza, quase todas as pessoas que trabalham comigo aprenderam a aplicar o que ele faz no seu próprio trabalho. Cru. Você consegue encontrar alguém exercendo sua profissão original? Sim.
O que é? Eu sou médico, eu sou um. Não, na verdade não precisamos disso aí. Uau! Eu vou construir um templo para ele. Então, vamos supor que você queira construir uma rua A. O nosso tema de hoje é a família. Acontece que a regra principal aqui é que não pode ser com a sua própria pessoa amada. Sendo assim, vamos começar com a pessoa amada de uma outra pessoa, ou talvez com o marido de alguém. Não será certo. Até o marido. Marido ou esposa é um exemplo verdadeiramente absurdo. Vamos pegar o amado. Se você tem alguém que é muito amado, o que eu quero dizer é que alguém que já era amado por uma outra pessoa e você entrou no meio, veja bem, o seu destino será exatamente como o da princesa Diana. Eu continuo ouvindo o nome da princesa Diana, sabe? Ele originalmente estava interessado na irmã, então ela entrou. Sim, isso foi antes daquela outra que estava lá. Então, a verdade é que durante todo o tempo você não tem certeza absoluta. Portanto, se você está me olhando enquanto eu prego, peço que não me deseje, porque eu realmente nunca poderei ser algo que seja de fato certo para vocês. Eu sou incerto. Não tenha interesse ou desejos por mim. Porque se você me tiver, nunca terá certeza absoluta. Você não pode ter certeza absoluta sobre as coisas. Por isso não me deseje, pois eu te desafio a não fazer isso. Agora, vamos realizar a verificação final. Se a pessoa em questão estiver por perto, então ela está lá fora. O que você acha? Deus está interessado em construir para você algo que seja verdadeiramente estável e também muito seguro, algo que seja de fato certo. Eu construirei para ele uma casa segura. Pois sim. É mesmo bonito? Então relaxe e confie, permitindo que o Senhor construa para você uma casa que seja verdadeiramente segura, um lar que se torne o seu refúgio firme e um lugar de paz e tranquilidade inabaláveis. Então, todos vocês que estão em relacionamentos, mas ainda não se casaram, ouçam. É mais fácil terminar uma amizade do que um relacionamento. E é mais fácil terminar um relacionamento do que um noivado. E é mais fácil terminar um noivado do que um casamento. E é mais fácil terminar um casamento recente do que um casamento antigo. Agora, quantos de vocês conseguem se lembrar que logo no começo eu falei a respeito de proteção? A verdadeira proteção contra o engano é o amor pela verdade. Então, volte para o seu relacionamento depois da igreja ou depois de sair daqui e simplesmente diga, sabe, tem algo que está em minha mente. E agora descubra você mesmo se você é realmente o original. Ou, em outra perspectiva, pode ser que você sinta que acabou ocupando um espaço ou uma posição que, na verdade, pertencia a outra pessoa, alguém que, por uma questão de direito ou mérito, deveria estar naquele lugar. Caso você decida seguir em frente, é importante perceber que a situação agora se encontra instável e, por consequência, não é segura, visto que você está assumindo o lugar que pertencia a outra pessoa. E você nunca se sentirá verdadeiramente seguro no lugar dessa pessoa. Ei, é a sua voz que eu ouço cantando. Sua melodia preenche o ambiente e por um instante tudo faz sentido.
e com essa clareza entendo a verdade que me consome. Meu amado é meu, mas também é seu. Você se tornou meu segundo lar, um refúgio temporário, como uma casa alugada. Na minha história, você foi o amado de número 3, uma sequência que me fez duvidar que encontraria um fim. Mas agora, olhando para você, tenho uma certeza que me acalma. Você é o último, o destino final da minha jornada. Você quer continuar? Você sabe quantos pontos eu tenho aqui? Eu tenho mais poder. Você estará cansado. Ok, Dan. Aluguel grátis. A verdadeira prosperidade, no entanto, é quando o próprio Deus lhe concede casas como uma recompensa pelo seu serviço dedicado a Ele. Isso é algo que vai acontecer com você. E a confirmação para isso nós podemos encontrar no livro de Êxodo, no capítulo 1, versículo 16. A maioria das minhas coisas agora está no Antigo Testamento. E ele disse: quando fizerdes o ofício de parteira para as mulheres hebreias e as virdes sobre os bancos, se for um filho, matareis, mas se for uma filha, deixareis viver. Contudo, as parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, elas salvaram a vida dos meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que motivo vocês fizeram isso e salvaram os meninos? E salvaram os meninos vivos. Você sabe como eles sabem? Por causa da frequência à creche e ao jardim de infância. Muito mais meninos estavam indo para a creche e eles disseram: ah, vocês deveriam tê-los matado todos dessa vez. E as parteiras disseram ao faraó: não, porque as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são mulheres muito fortes e vigorosas, com quadris largos. Por essa razão, elas conseguem dar à luz aos seus filhos antes mesmo que as parteiras consigam chegar para lhes oferecer ajuda. Então eles têm esse trabalho precipitado e eles apenas simplesmente saem. Você pensa como se fosse cocô de bebê. Ei. Mas eles estavam mentindo, mas você sabe, eles tiveram que inventar uma desculpa. Portanto, Deus de fato agiu bem. E da mesma forma, Deus tratará muito bem a você, assim como Ele lidou muito bem com as parteiras. E assim o povo se multiplicou grandemente e se tornou cada vez mais forte e poderoso. Chegando ao versículo 21, lemos o seguinte: e aconteceu que, como um resultado direto do temor que as parteiras tiveram a Deus, o próprio Senhor as recompensou e lhes estabeleceu as suas próprias famílias. Ele fez casas para elas. Uau! Versículo 22, último verso. E Faraó ordenou a todo o seu povo que dissesse: todo domingo que nascer, jogue no rio e no rio. Então, versículo 21. E isso aconteceu porque as parteiras temiam a Deus, lá em inglês. Ele fez casas para elas. Então veja, elas começaram a desfrutar de prosperidade sem pagar aluguel, como se estivessem prosperando. E Deus logo de início disse: eu te dou uma casa e te dou casas. Espere por isso, 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 espere por isso. Nunca vou esquecer a maneira maravilhosa como Deus me deu a minha casa. Era uma igreja. Sim, é verdade. Eu estava prestando atenção em um homem que tinha vindo ao programa da nossa igreja. Achei que estava apenas me despedindo. E ele então me falou o seguinte, que existe uma casa. Eu conheço um lugar. Eu disse: sério?
Então eu estava procurando uma casa. Ele disse, eu vou te mostrar. Ainda consigo me imaginar com a equipe do Kibuante. E o homem me disse, eu vou te mostrar. E foi por intermédio desse mesmo homem que fui capaz de conseguir uma residência na qual eu morei durante um longo período de tempo. Era igreja. Igreja? Sim. Você com certeza terá muitas casas na sua vida. Porque eles temiam a Deus. Porque eles temiam a Deus. Ele fez com que eles tivessem liberdade total, prosperidade. Prosperidade. Sem uma série de pagamentos. Sem pagamentos. A parteira não tinha pagamentos. No fim do mês não havia pagamentos. Se você os visse no fim do mês, eles se sentariam com talões de cheque. Tenho que pagar este aqui. Tenho que pagar este aqui. Tenho que pagar o certo. O que está certo. E você vai ficar com medo se não pagar isso. Se você não pagar isso, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Aquilo vai acontecer. Ei, vocês que querem ir para o exterior, vocês não conhecem a vida no exterior, ou pelo menos engana. Quando você não paga a sua conta, eles simplesmente vêm e cortam. Mas esse aqui nem sabe o que está acontecendo. Quem seria você? Prosperidade sem aluguel. Deus fez casas para eles. As pessoas preferem pagar aluguel a você, porque este lugar, a partir de agora, é finalmente a nossa casa. Casas, casas e ainda mais casas. Asa construiu com grande sucesso e assim prosperou notavelmente em qualquer campo. Esteja sempre construindo. Vou construir até morrer, pela graça de Deus, ou na verdade, até que Jesus venha. Eu pessoalmente preciso ter um projeto de vida. Sim, devo. A igreja já tem o seu projeto. Enquanto falo, temos mais. Mas você nem imagina. Estamos retirando aço de vários portos da África. Sim, países diferentes. Estamos construindo edifícios check. Todas as cidades, todos esses lugares onde fui para a cruzada. Banaganta. Estamos agora mesmo construindo todas aquelas cidades distantes e completamente cheias de casas para o Senhor. Prosperidade sem ter que pagar aluguel. Sim, é isso mesmo. Estamos falando de grandiosas casas de show. Este é o futuro que está esperando por você. Sim, pode acreditar, porque este é definitivamente o seu futuro. Agora, quando você realmente tem a humildade de construir, então você pode verdadeiramente desfrutar de prosperidade sem pagar aluguel para ninguém. Sim, humildade para construir. Continue construindo. Continue construindo. Aqueles de vocês que são os primeiros amantes originais. Vocês com certeza se lembram de Anakazu. Naquele lugar não havia banheiro algum e nem mesmo um único quarto. Não havia quarto. Na verdade, não havia nem sequer um único quarto. Não existia absolutamente nada parecido com um quarto para se morar, entende? A gente tomava banho do lado de fora ao amanhecer, antes das luzes acenderem, antes do sol nascer. Sim, é verdade, você pode morar lá, praticamente sem pagar aluguel. Nós aproveitamos morar sem aluguel por alguns anos. Agora está um pouco melhor, ou muito melhor. Casa de exibição. Sua casa será garantida. Não vá atrás dessa prosperidade falsa. Você os vê por aí apenas pela fachada, mantendo uma aparência de sucesso e riqueza, enquanto estão dirigindo um luxuoso Mercedes-Benz. Você está devendo 1,2 milhão. Lembro de um irmão que uma vez estava me levando para algum lugar. Ele estava devendo muito. E ele estava tentando me impressionar com o Mercedes-Benz dele. Enquanto isso, eu não estava impressionado. Enquanto eu estava sentado no carro, eu só estava orando. Ah, Jesus, espero que esse homem não esteja devendo dinheiro. Mas ele estava me devendo cerveja. E, na verdade, era uma quantidade bem maior.
Ele achou que eu era uma pessoa realmente impressionante. Então, se você quer de verdade me impressionar, não use aluguel de carro grátis. É prosperidade. Agora ficarei impressionado. Realmente, é seu. Contei uma história do meu passado na América. Eu disse, quando você constrói uma casa, você não, eu irei visitá-lo. Ele pensou que eu estava apenas falando. Então ele teve sua casa sem fazer nada para ninguém. E eu fui lá, sentei-me na cadeira. Eu disse, sentei numa cadeira, atualizei e bebi. Não há nada no final do mês. Claro, com certeza. Casa SA. E o nosso assunto de hoje é o aluguel de casas na América. Nenhuma série de pagamentos. É possível. O seu é o próximo. O seu é o próximo. O seu é o próximo. Quando estiverem procurando por proprietários de casas, eles virão e procurarão por você. E foi assim que Deus lhes providenciou as suas próprias casas. Quando você estiver morrendo, eles estarão contando suas casas conforme mandado. Eles estão contando. Kelly, William. Todos os meus negócios e a comunidade essencialmente ficam aqui. Não preciso de nenhuma fachada. Não tente nos impressionar com carros. Você não tem uma casa, mas tem um carro grande. Um carro que alguém pode. Desculpe. Achei que meu freio não estava funcionando. Naquele momento, pensei na sua luz de freio. E por um instante, pensei que você estivesse se mudando. Eu, sinceramente, não sabia que a humildade é uma qualidade que te dá tanto destaque. Sabe, me lembro de quando nós, na verdade, não tínhamos uma igreja, e então eu vi um cinema, um Keno. Quando olhei para ele, disse para mim mesmo, esse está dentro da minha capacidade. Olhe para o lugar. Era cercado de apostadores, bola, tudo. Eu disse, é isso que eu posso, está vendo? Humildade. A humildade vai te dar uma casa de destaque. E eu levei uma irmã, ela estava trabalhando no banco, eu a levei. Então venha, vamos dar uma olhada. E alguns outros, 2 ou 3 outras pessoas. Não sei como eles estavam, né, mas ela simplesmente estava lá. Vamos. Quando ela ligou para si mesma, Gostaria de não ter trazido você. Gostaria de não ter trazido você. Charlie, o lugar estava um pouco fedorento, é isso. Mas você não está sendo levado até aqui para me dizer que isso está cheirando mal. Você foi trazido aqui para me encorajar. Sabemos que a coisa está cheirando mal. O que você está falando? Ela tem esse tipo de comprimento. Era, na verdade, apenas o começo de uma casa. É por isso que as pessoas não são ricas. Você quer uma casa. Você quer ir e ficar no aeroporto. Você quer ir e ficar a Trau. Seja sério. Seja sério. Você pertence longe indo em direção à floresta. E então, a partir daí, você começa a entrar. É de lá que você começa, de bem longe. Depois você entra nas montanhas antes de começar a vir em direção à cidade. Bola pequena como você quer estar na frente da montanha. Você está atrás das montanhas. Casa à beira-mar Shoals, ele construiu e prosperou. E de fato, ele construiu e prosperou. E assim, Deus fez casas para eles. Deus fez casas para eles. Isso acontecerá na prática à medida que servirmos ao Senhor. Você sabe quantas vezes visitei missionários que enviei para países pobres? Uma vez enviei um missionário para um país. Ele disse o seguinte, meus filhos não podem ficar neste país. Então ele se retirou e eu enviei outro missionário em seu lugar. E ele ficou lá. Um dia fui com ele e ele me mostrou sua prosperidade. Eu disse a ele, olha, se as pessoas virem isso, vão dizer que você veio para cá por causa do dinheiro. Eu estava preocupado com ele e disse, vão dizer que você veio para cá por causa do dinheiro, mas na verdade foi Deus quem acabou de te abençoar.
Falando de outro missionário, eu estava em um dos países mais pobres, que era registrado como um dos países mais pobres do mundo. Sim, é verdade. Ele estava me contando sobre a semente que ele pode semear. Ah, sim, em dólares. Dólares. Eu quero que você diga para a pessoa ao seu lado, dólar, pois Deus havia construído algo grandioso para ele, com o propósito de mostrar a ela o seu poder. E ele estava me contando com muito orgulho sobre as muitas casas que ele possui. E eu acredito que, em breve, você também estará falando com alegria sobre as suas próprias casas. Diga-me, isso não é algo fantástico? Isso não é verdadeiramente incrível? Olha, tem coisas que eu só espero que você acredite e tem outras coisas que, como estou te dizendo, você precisa ser humilde e seguir o fluxo. Ser humilde, seja humilde e siga o fluxo. A região do meio que eu conheço é realmente rica. Eu quero ficar rico. Olha, seja sério. Recentemente passei por uma casa que disseram estar à venda. Casa pequena. Perguntei, quanto custa? 3.500.000 dólares? Não pode ser. Você tem que ir para trás da montanha, onde um terreno é vendido por 2.000 cedis, que é igual a quanto dividido por... Sim, exatamente 500 dólares. Com esses 500 dólares você já pode começar por aí. E então, gradualmente, você vai ver que no futuro terá uma casa totalmente garantida. Então, dê um grande grito de louvor ao Senhor e, por favor, fique de pé. Você precisa de mais? Você tem mais do que o suficiente. Lindo. Levantem as mãos. Agradeça profundamente a Deus pela sua maravilhosa bênção nesta noite. Levantem as mãos. Pai Celestial, eu oro por todos os que estão aqui presentes esta noite, para que Tu abençoes os Teus filhos com uma prosperidade que os livre do aluguel e das contínuas séries de pagamentos a cada mês e a cada ano para cada um deles.
Não, muito obrigado. Eu abençoo a todos que estão de pé aqui nesta sala com uma prosperidade sem aluguel, a bênção da casa própria, em nome de Jesus, que isso aconteça na vida de cada um. Faça isso de forma prática e real, Senhor. Muito obrigado. Obrigado porque declaramos que a partir de agora estamos livres de todas as ilusões e enganos. Obrigado por nos ajudar a caminhar firmemente na Tua verdade e a desfrutar da bênção da Tua santa e poderosa palavra. Eu oro por todos que estão assistindo ou ouvindo esta mensagem. Abençoe e marque-os também, Senhor, com prosperidade sem aluguel, em nome poderoso de Jesus. Obrigado por construir casas para o Teu povo, por nos ajudar a construir e a prosperar, por nos dar uma casa segura e um futuro certo. Nós somos muito gratos, somos verdadeiramente agradecidos, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Com todas as cabeças baixas e todos os olhos fechados por um momento. Se você está aqui esta noite e talvez alguém o tenha convidado para a igreja, mas você sente que ainda não nasceu de novo e quer verdadeiramente nascer de novo, entregue sua vida a Jesus Cristo hoje. Se você está aqui e se sente assim, se você talvez queira entregar o seu coração a Deus, por favor, levante sua mão direita bem alto e eu vou orar com você. Deus te abençoe grandemente. Você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Deus te abençoe. Eu vejo sua mão. Eu vejo sua mão. Se você levantou sua mão, venha até mim rapidamente. Venha de onde você está. Venha. Venha para Jesus e encontre a paz e o amor que somente Ele pode oferecer. Entregue completamente a Ele o controle total da sua vida, ainda hoje. Venha para Jesus agora mesmo e receba o amor e a paz que só Ele pode oferecer. Levantem as mãos. Levantem as mãos. Repita esta oração comigo. Fechem os olhos. Agora levantem as suas mãos e repita esta oração comigo. Senhor Jesus, por favor, perdoe-me por todos os meus pecados. Eu abro o meu coração para Ti e eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador, como meu Mestre e como meu Senhor. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Eu lamento por todos os meus pecados. Perdoe-me, meu Deus, purifique-me e lave-me com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nós oramos amém. Deus o abençoe. Agora, quando fecharmos vocês dois, alguém deve levá-los imediatamente para que nós mesmos não tenhamos que fazer isso. Sim, com toda a certeza, você terá notícias nossas amanhã. Você vai ouvir falar de nós, pode ter certeza, você vai ouvir falar de nós. Levante as mãos. Pai, obrigado. Você fez isso de novo. Você fez isso de novo. Você fez isso de novo. Tu colocaste em prática nossas vidas, Senhor. Tu tocaste nossas vidas, Senhor. Tu nos deste sabedoria, Senhor. Tu nos deste graça, Senhor. Somos gratos. Obrigado por seus filhos que estão se tornando mestres. Mestres sobre demônios, mestres sobre maldições, mestres sobre a preguiça, mestres sobre orgulho, mestres sobre espíritos malignos. Obrigado. Você conseguiu? Você conseguiu. Muito obrigado pelos pequenos que estão se tornando mestres construtores em todas as áreas da vida. Muito obrigado. Todo negócio aqui representado, toda igreja aqui representada, todo trabalho aqui representado irá construir e prosperar em nome de Jesus. Muito obrigado. Você fez de novo. Levante sua mão e agradeça a Ele. Fez de novo, de novo. Amando da edificação. Você fez de novo. Sim, mais uma vez você fez. Jesus, nosso coração é grato. Continua a construir casas seguras para os teus filhos, mesmo enquanto eles choram em meio às suas dificuldades. Deus, nós somos tão gratos, ó Pai. Nós te agradecemos em nome poderoso e maravilhoso de Jesus. E todos gritaram amém.